Olá pessoal, professor Rigueto na área novamente, para nós fecharmos a nossa temática do Direito Penal Parte Geral 1, né? E que vai do artigo 1º até o artigo 31, e como eu falei para vocês, na sequência a gente vai entrar daí numa revisão do conteúdo. Faltava na verdade abordar com vocês o artigo 31, nós falamos, né, nessa última leva de aulas aqui pelo YouTube. Nós falamos, na verdade, desde o momento dos inimputáveis no artigo 26, falamos dos menores de 18 anos no artigo 27, a emoção e a paixão, né, tanto como causa, inclusive, de isenção de pena ou causa de diminuição de pena. Falamos dos concursos de pessoa, autora, coautor, partícipe e assim por diante. Falamos na última aula sobre as circunstâncias incomunicáveis. Agora nós entramos no último artigo, que é o artigo 31, para daí então fazer aquela regressão, vamos colocar assim, né, de todo o conteúdo, para a gente poder entender um pouquinho, né, relembrar os tópicos principais do direito penal, tá? Então olha só, né, vamos ler o artigo 31 e ver o que ele traduz para nós no Código Penal. Lá diz assim: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, ao menos, a ser tentado. Agora eu vou puxar no código aqui, para mostrar depois para vocês um detalhe interessante. Então olha só, algumas situações que eu quero deixar claro para vocês. Primeiro, a participação de um agente, ela está sempre condicionada a dois requisitos fundamentais no crime. Há uma eficiência causal, então eu espero, obviamente, que a tua participação seja eficiente na causa, e a consciência de participar da ação comum. Então, quando você ajusta comigo, combina, quando você determina, quando você instiga ou quando você presta um auxílio, além de ter uma eficiência causal nisso, você tem que ter uma consciência da participação da ação. Em regra, o crime não será punido, né, essa conduta, se não for ao menos tentado. Ou seja, tem-se que ter, né, a elaboração mental e a preparação do crime. Tem-se que a elaboração mental e a preparação do crime são impuníveis. A gente sabe disso quando a gente falou lá do iter criminis. Então eu trouxe alguns conceitos para vocês aqui, para daí a gente poder compreender e passar, dar um passo à frente. Anota lá assim, ó, tá? Vamos voltar no texto, né? Ajuste. Puxa uma flechinha para cima e coloca assim, ó. É o acordo feito para praticar o crime. Ajuste é a combinação. É o acordo que eu estou fazendo contigo para praticar um crime. Tá? Segundo tópico, determinação. É a provocação para que surja na outra pessoa a vontade de praticar um crime. Tá? Então você está provocando, tá, né, a ideia na cabeça dessa pessoa. Tá? Eu vou depois explicar com outro exemplo para vocês aqui. Certo? Instigação. A instigação significa uma estimulação de uma ideia pré-existente. Eu vou dar exemplo prático. E auxílio, ele está ligado ao ajuste material, né? Ajuda material prestada na preparação e execução do crime. Olha o que diz o artigo 31. Lê de novo o artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo casos expressos em lei, não são puníveis, se o crime não chega ao menos a ser tentado. Lá no artigo 122 do Código Penal, nós temos o crime chamado induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Por óbvio, nós não punimos o suicida, mas nós punimos quem induz, instiga ou presta o auxílio. Induzir tem o mesmo significado aqui de determinar, porque induzir é criar na tua mente
a vontade da prática de um crime. Induzir é criar na mente do cidadão a vontade do suicídio. Instigar, nós já vimos aqui no 31, é alimentar uma ideia pré-existente. Você vem chorar para mim, dizer que está difícil e que pensa no suicídio, e eu instigo você, eu estimulo você a praticá-lo. E prestar o auxílio seria a última parte do artigo 31. Então, se eu tivesse induzido você ao suicídio, induzido você à prática de um furto, o induzimento, está aqui na cabeça, é o ajuste, é a determinação para a prática de um crime, nós estamos lá no ato da cogitação no iter criminis. Se eu instigar você a alimentar uma ideia pré-existente, estamos no ato da cogitação do crime. Se nós prestarmos auxílio a você, nós estamos, na verdade, no ato da preparação do crime. Mas você não iniciou os atos de execução para que ele pudesse ser consumado. Tanto que, olha só o que diz o artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou prestar-lhe auxílio para que o faça, tem uma reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal. Ou seja, só haverá a punição se houver tentativa ao menos. Então, olha lá, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, salvo se o crime não chega ao menos ser tentado. Então a ideia do artigo 31 é apenas reforçar a história do iter criminis. Quando nós falamos de que cogitar e preparar são impuníveis, passamos para o próximo passo, que seria a figura de executar e consumar o delito. Então, se eu dei início à execução, lembra que daí surge desistência voluntária, tentativa, arrependimento eficaz, mas se eu consumar o delito e executar e consumar, vem depois o arrependimento posterior. Então o cenário basicamente aqui é todo ligado ao iter criminis. Perfeito? Aqui nós fechamos do artigo 1º ao 31, nossos próximos passos agora servirão como uma revisão do artigo 1º para frente, princípio da legalidade e tal, e eu convido vocês, mais uma vez, a partir do dia 19, 26 de junho, 3 e 10 de julho, a um treinamento no meu Instagram, no @luizeduardo_rigueto, tá? 19, 26, 3 e 10 de julho de 2020, um treinamento sobre dosimetria da pena, matéria que vocês vão ter no semestre que vem, e se você fizer esse treinamento, você já começa, certo? Muito mais preparado no segundo semestre. Fechou? Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.